Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma modalidade pela qual se regulariza um imóvel. Aquele contrato de venda e compra, de promessa de venda e compra, pelo qual você firmou com o vendedor, e depois de pagar o parcelamento, aquele vendedor não passou, se recusou a passar a escritura definitiva. Essa é mais uma modalidade de regularização de imóvel. Nos vídeos anteriores, eu falei para vocês a respeito das ações de uso capião. Falei das 3 modalidades de uso capião. A uso capião especial, falei da uso capião extraordinário e falei da uso capião ordinário. Depois eu falei também para vocês a respeito de uma outra modalidade que se usa para regularizar um imóvel, que é a ação de adjudicação compulsória. Falei dos requisitos também, como que funciona, quando que se deve entrar com a ação de adjudicação compulsória e não a ação de uso capião. E nesse vídeo de hoje, eu trago mais uma modalidade para vocês, que é a ação de obrigação de fazer. Quando não se dá para entrar com a uso capião, nem com a ação de adjudicação compulsória, tem essa outra modalidade, que é a ação de obrigação de fazer. Inscrevam-se no meu canal e façam seus comentários. E trago para vocês hoje os fatos reais a respeito de um contrato de promessa de compra e venda. O autor firmou um contrato de promessa de compra e venda com o réu para pagar no imóvel o valor de R$50 mil de entrada e mais 50 parcelas no valor de R$3.700. E naquele contrato que foi firmado entre autor e réu, ficou estipulado que após o pagamento da última parcela, no prazo máximo de 30 dias, o vendedor passaria a escritura definitiva para o comprador. Terminou o parcelamento, aquele comprador entrou em contato com o vendedor para que ele passasse a escritura definitiva. Porém, ele apresentou várias recusas para passar a escritura definitiva. E com várias desculpas protelatórias, acabou não passando a escritura definitiva. O comprador entrou com uma notificação extrajudicial, via cartório, para constituí-lo em mora. Ele foi constituído em mora. Mesmo assim, ele não pagou. E ele exigiu ainda do comprador que só passaria a escritura definitiva se ele pagasse mais R$50 mil. Isso extracontratual, porque no contrato não tinha essa cláusula de pagar mais R$50 mil. No contrato estava exposto que após pagar o parcelamento, ele passaria a escritura definitiva para o comprador. E ele não cumpriu. Eu falei para vocês também nos vídeos anteriores que as partes são escravos do contrato que firmam entre elas. Que a partir que firmou aquelas cláusulas contratuais e um cumpriu todo o contrato, o outro também estará obrigado a cumprir. E se não cumprir, tem os recursos legais para fazer cumprir. E um dos recursos legais e eficiente é essa ação de obrigação de fazer. Quando cabe essa obrigação de fazer? Sempre que alguém desejar impelir alguém, ou obrigar outra pessoa, essa pessoa pode ser física ou pessoa jurídica, a cumprir a obrigação de fazer, assumida por meio de um contrato, no caso aqui um contrato de promessa de compra e venda, do qual aquela outra pessoa já cumpriu a sua parte, e o vendedor se recusa a cumprir a sua parte. Nesse caso, cabe essa ação de obrigação de fazer. Aqui eu abro um parêntese para vocês. Quando se trata de um contrato de promessa de compra e venda, que inclusive houve uma notificação, que essa notificação pode ser via judicial ou extrajudicial,
e aquele vendedor, que é o réu, não cumpriu a sua parte, o comprador pode entrar com uma ação de obrigação de fazer de forma executiva ou executória. Aqui não precisa entrar com um processo de conhecimento. Aqui já se entra com a obrigação de fazer, com uma execução de obrigação de fazer. Porque tem um contrato firmado entre as partes e tem também uma notificação. E esse contrato firmado entre as partes, respeitando as cláusulas que se devem inserir no contrato, esse contrato se torna um título executivo. E com o título executivo, já se entra com uma ação de execução de obrigação de fazer, coibindo ou impelindo aquele vendedor faltoso a cumprir com sua parte. Então, nesse caso, já cabe diretamente uma execução, executando aquele título extrajudicial que é o contrato firmado entre as partes. Quando se entra com um processo, se quer um resultado prático no processo. E o processo de conhecimento, ele vai dar uma sentença. Quando se entra com uma execução, já vai coibir. Inclusive, inserindo cláusula, aliás, pedidos para o juiz, para que incida em multa diária, caso aquele vendedor não cumpra a sua parte. Porque já tem um contrato, já tem um título extrajudicial. Então, nesse caso aqui, já pode pedir multa para ser impelido a cumprir sua parte ou pagar multa diária. No caso da obrigação de fazer, esse contrato é um título judicial, como eu falei para vocês. E quem diz isso é o artigo 784 do Código de Processo Civil, que diz que esse contrato é um título extrajudicial. E o interessado deve fazer uso dessa execução, com base no artigo 815 a 821 do Código de Processo Civil. Toda ação deve ter uma base legal para que se entre com essa ação. E a ação de obrigação de fazer, o termo se encontra disciplinário nos artigos 233 a 420 do Código Civil, sendo que os artigos 247 ao 249 trata especificamente da obrigação de fazer. Já se pode entrar arrimado nesses artigos 247 ao 249. Procedimento. Todo processo tem que seguir um procedimento. Já falei para vocês que o Código de Processo Civil funciona como o combustível e como motorista de um veículo para impulsionar a máquina do Estado, que seria o direito civil. O direito civil garante o direito ao autor ou ao réu. Mas quem impulsiona essa máquina é o processo civil. E por falta de procedimento especial, nesse caso aqui, se usa o procedimento comum da obrigação de fazer, que está esculpido no artigo 318 a 512 do Código de Processo Civil. A petição inicial ela deve ser estribada no artigo 319 a 320. A citação deve ser feita via correio, sob a inteligência do artigo 247 do Código de Processo Civil. O foro competente. Para se entrar com o processo, é importante saber o foro competente. Como se trata aqui de uma ação de obrigação de fazer, de imóvel, porque esse tipo de ação ela pode ser proposta para outras modalidades também de contratos. Não é só no caso do imóvel. Mas aqui estamos falando só do imóvel. Vamos ficar estritamente ligados só sobre o imóvel. Posteriormente, provavelmente, eu postarei outros vídeos para vocês
sob a obrigação de fazer para garantia de medicamento para a pessoa carente, obrigação de fazer para obrigar o município a fornecer creche para crianças, e outros casos também, como transferência de veículo e assim por diante. Aqui, não havendo um foro estipulado, uma eleição, porque quando se faz um contrato, geralmente as pessoas elegem o foro. Pode eleger o foro da residência do réu ou do autor. Quando se elege um foro, tem que cumprir aquele foro que foi eleito no contrato. Como eu falei anteriormente, as partes são escravas do contrato que assinou, ou que assinaram. A obrigação de fazer será ajuizado no foro do domicílio do réu, diz o artigo 46 do Código de Processo Civil, quando não houver uma eleição de foro, quando aquele contrato não estipular o local que se deve entrar com a ação. O foro aqui se diz respeito à comarca, a comarca que se deve entrar com aquela ação, o juiz daquela comarca. Eu trago aqui também uma segunda observação. No caso da ação movida, se ela for movida contra a União, contra o Estado ou Distrito Federal, se deve entrar no foro do domicílio do réu, e não do autor, e não do réu. Também tem uma outra observação. Quando se tratar de ação que tenha relação de consumo, por exemplo, essa obrigação de fazer, ela é contra uma imobiliária, contra um empreendimento, em relação de consumo. Se for contra uma pessoa física, não é relação de consumo, mas se for contra um empreendedor, é relação de consumo. E aí vai seguir as normas do artigo 101, parágrafo, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. E não importa onde foi celebrado o contrato, se não houver um foro de eleição, vai entrar no domicílio do autor. Isso aqui foi para evitar abusos que acontecia muito. As pessoas compravam, por exemplo, um veículo em um outro estado e depois, para entrar com uma ação contra aquela concessionária, teria que ir naquele estado propor uma ação. E aí, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, ficou estipulado que o domicílio para entrar com essa ação é o domicílio do autor. Aquele que está sendo prejudicado vai entrar no seu domicílio, para evitar dispêndio de dinheiro e de viagem para se deslocar até um outro domicílio. Isso aqui foi para beneficiar as pessoas que tenham menor potencial financeiro e também de conhecimento. Até que, prove o contrário, geralmente aquele que comprou o bem, ele tem condição inferior ao que vendeu, principalmente quando se trata de pessoa jurídica. Questões que se deve responder e, de preferência, já conterem na petição inicial, para facilitar o juiz declarar uma sentença favorável. Quando o processo é muito difícil, um processo muito tumultuado, sem prova suficiente, às vezes se torna um suplício para o juiz julgar aquele processo. E o juiz vai julgando aqueles mais fáceis. O juiz é humano. Ele precisa mostrar resultado de processos julgados. E se o processo é tumultuado, o juiz vai pelo processo mais fácil. Portanto, se deve colocar numa petição inicial, e também, quando se for perguntado em juízo, as seguintes perguntas. Quando e como a obrigação foi assumida? O autor tem que saber disso aí. O autor que está entrando com o processo, ele tem que saber disso. Existem alternativas que podem ser seguidas nesse processo? Que pode facilitar uma conciliação no processo? Existe essa alternativa? Qual é exatamente a obrigação que o réu recusa cumprir? Se o autor vai entrar com uma ação, ele tem que saber o que o réu está recusando a cumprir. Porque não se entra com uma ação se não tiver um motivo. Tem que ser motivada por algo.
por uma falta do outro, por uma falta de caráter do outro, por uma intransigência do outro. O autor também deve saber a razão da recusa do réu. Por que o réu recusou? O autor tem que falar por que o réu recusou. O autor cumpriu sua parte no contrato? Essa é uma das perguntas mais importantes do processo. O juiz precisa saber se o autor cumpriu sua parte no contrato. Porque se o autor não cumpriu sua parte no contrato, o juiz não vai obrigar o réu a cumprir a sua parte também. Porque um tem que cumprir primeiro para poder exigir do outro. Quando o autor cumpriu e como cumpriu? Porque se o autor cumpriu, mas se ele cumpriu fora do tempo e tem juro a pagar e ele não cumpriu, não pagou esses juros, o autor também está em mora. Muito embora ele tenha cumprido quase toda a parte do contrato, mas não cumpriu tudo. Então ele está em mora também. Ele tem que cumprir todo o contrato para ele exigir e entrar com uma ação dessa. O réu foi constituído em mora. Como foi constituído em mora? Porque o que tem que perguntar aqui? O réu foi constituído em mora? Porque o réu pode alegar na sua defesa que ele não sabia que ele tinha que passar a escritura definitiva naquela época. E se o autor não constituiu o réu em mora, se ficou só na falácia entre ele e o réu por telefone, não fez uma notificação via cartório extrajudicial para constituí-lo em mora e determinar um prazo dali para frente, o autor pode ter sua ação até indeferida, seu pedido deferido. E como que ele constituiu em mora? Ele vai mostrar que ele constituiu em mora por meio de uma notificação judicial ou extrajudicial ou por meio de uma carta com a R. Também pode ser constituída em mora. Para ter esse direito, documentos que devem ser apresentados para facilitar o julgamento. O autor, por meio de seu advogado, dentre outros documentos, deve apresentar os documentos pessoais, RG e CPF, certidão de casamento ou nascimento, dependendo do seu estado civil, comprovante de residência, contrato social, no caso se for pessoa jurídica, contrato onde formou a obrigação, comprovante que comprova a mora do devedor, quando, se for o caso, estimativa ou custas, quando for o caso. Essas coisas tem que provar também. Agora, provas. Quando se entra com uma ação dessa natureza, a principal obrigação do autor é provar a existência da obrigação, que é a recusa do devedor. Normalmente apresentando o contrato e outros documentos. Também aqui pode apresentar testemunhas também. Mas o contrato aqui é necessário, mostrando a mora do devedor. Mostrando que foi cumprido o contrato, juntando a notificação, que serve também como prova. Na defesa, o réu pode apresentar que ele não cumpriu sua parte, porque o autor não cumpriu a sua parte, não pagou as prestações. Ou que o autor pagou de forma errada, sem correção. O que o autor pagou atrasado. Essa é a única defesa que cabe ao réu fazer. Não cabe uma outra defesa. É claro que aqui eu estou falando de defesa de mérito, mas tem as defesas processuais, que o autor aliás, que o réu pode apresentar suas defesas, em preliminares, por exemplo. Incompetência, o título não é exequível, um monte de coisas. Eu estou falando da defesa de mérito. Valor da causa. Eu falei para vocês que toda ação tem uma causa e tem o valor da causa. Se não colocar o valor da causa numa ação, não tem como o juiz julgar. Mesmo porque as custas são recolhidas de acordo com o valor da causa. E também perícia são feitas de acordo com o valor da causa. Quando se trata de processo desse naipe aqui, se trata de obrigação de fazer, baseado num contrato extrajudicial,
O valor da causa aqui é o valor do contrato. É o valor que foi estipulado, o valor total daquele contrato que se deveria cumprir. Aquele contrato que se está discutindo. Seguindo as normas do artigo 292, inciso 2, a ação de obrigação de fazer, o valor da causa será equivalente ao valor do contrato que foi arrimado no pedido. Tratando-se de obrigação de fazer legal, o valor do bem é o valor do bem que se deseja. Quanto vale o bem? Quanto foi pago aquele bem? Aí vai recolher o valor da causa e vai recolher também as custas. Se não recolher o valor da causa, aliás, o valor das custas, a taxa judiciária, e também os recolhimentos para citação do réu, o processo não anda. A não ser que esse processo seja proposto por pessoas de baixa renda, que os seus rendimentos não excedam a 3 salários mínimos, que pode ser pedido à justiça gratuita para isentar das custas processuais. Aqui não é de honorário de advogado, aqui estou falando de custa judicial. E recolhimento, no caso dos correios, também se tiver edital, essas coisas é de certo e tal. Quando se trata de bem, aqui no caso que é baseado num contrato extrajudicial e que tem um contrato que tem um valor, o valor é estipulado de acordo com o valor do contrato. Quando se trata de outro tipo de processo, outro tipo de causa, que cabe também a ação de obrigação de fazer, aí tem que verificar. Se for contra uma creche, se for contra o Estado por outro motivo, aí é um valor estimativo. Não é um valor estipulado que está no contrato, porque é uma estimativa que se faz, mas não é o caso aqui. As despesas. Caso o autor seja beneficiário da justiça gratuita, o autor pode requerer pedir a isenção das custas, e aí não tem que se preocupar com o valor da causa, aliás, com o valor das custas. Mas mesmo assim, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, o valor da causa é obrigatório. O valor da causa é requisito processual. Todo o processo tem que ter um valor. Se não tiver o valor da causa, o processo não pode seguir. Essa modalidade de ação pode ser proposta para compelir o vendedor faltoso. O que é importante você saber é isso aqui. Se entra com uma ação de obrigação de fazer, para obrigar alguém que fez por força de um contrato, não está cumprindo aquilo que deveria cumprir. Eu passei todos os requisitos para vocês. Essa ação pode ser usada para outras funções também. Não só no caso dessa modalidade de bem imóvel, mas pode ser para transferência de veículo, pode ser para vaga de creche, pode ser para medicamento. Para tudo isso cabe a obrigação de fazer. É claro que nesse caso aqui específico, cabe execução de obrigação de fazer, porque já tem um título extrajudicial, que é o contrato de venda e compra. Não se esqueçam disso. Por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem com Deus.